Voltando aqui ao Brasil, depois de passar pela Câmara nesta semana, o chamado pacote de segurança pública liderado pela bancada da bala entre os deputados vai para análise do Senado. São várias propostas que estão colocadas lá. Uma delas, que é considerada uma resposta à PEC da segurança pública, trouxe insatisfação para o governo. E para falar desse tema e de tudo que está em discussão no Congresso Nacional no que diz respeito à segurança pública, a gente recebe o secretário nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo Pereira, já devidamente instalado nos estúdios da CNN aqui em Brasília. Jussara Soares, você que viabilizou essa entrevista para nós, peço que, por favor, faça a primeira pergunta ao secretário, a quem já deixo meu boa tarde também. Boa tarde, secretário. Primeiro, obrigada aqui pela entrevista para esclarecer esses pontos. Nos últimos dias, nessa semana, foram aprovados na Câmara 21 projetos dessa área de segurança pública e boa parte ali desses projetos liderados, claro, pela bancada da bala, assim chamada Frente Parlamentar da Segurança Pública, e com alguns pontos bastante polêmicos. Por exemplo, aquele que faz mudanças significativas no Estatuto do Desarmamento. Queria como que o governo avalia essa aprovação, uma semana de 21 projetos aprovados nessa área, e como o governo vai trabalhar para que esse tema, quando essas pautas avançarem no Senado. Boa tarde, um prazer imenso estar aqui com vocês e falando desse tema. Segurança pública é um tema que afeta toda a população brasileira e exatamente por isso é um tema cuja política deve ser debatida com base em evidências. Evidências do que funciona e do que não funciona. Infelizmente, grande parte dos temas tratados no pacote, a gente já tem provas de que não funciona. Por exemplo, a disseminação de armas na sociedade. Há evidências de que isso aumenta muito o risco de que um simples desentendimento acabe terminando com a perda de vidas. Logo, o governo adota uma política que aumentou o controle de armas e, infelizmente, foi aprovado um projeto que busca desmontar a retomada desse controle de armas. Nós vamos trabalhar junto ao Senado. O Senado é um espaço onde a gente vem dialogando muito sobre os temas de segurança pública para tentar reverter a aprovação desse projeto e manter o Estatuto do Desarmamento como foi aprovado e evitar que seja feita a anistia de armas que hoje podem estar nas mãos do crime organizado e até mesmo a autorização para que pessoas que respondam a crimes possam ter acesso a armas. Veja, há evidências de que esse tipo de política não funciona. Então, é dever do Ministério da Justiça trabalhar junto ao Congresso Nacional para mostrar esses dados e evitar que esse tipo de política pública que vai piorar a segurança de toda a população seja aprovado. Secretário, também gostaria muito de agradecer, dizer que é um grande prazer ter o senhor aqui, revê-lo. Minha pergunta é sobre, então, o projeto da PEC da Segurança Pública, que é o projeto, digamos assim, principal, projeto de vida do ministro Ricardo Lewandowski. E a gente sabe que saiu do MJ já há bastante tempo, ficou parado na Casa Civil, está na Casa Civil já há bastante tempo. Sabemos de toda a necessidade da orientação do presidente Lula, de conversar com governadores, com secretários, etc, etc. Mas, considerando esses pontos que a Jussara trouxe, né, de viés do Senado, da Câmara, né, do Parlamento em relação a uma visão, talvez a gente possa dizer, mais conservadora, né, mais armamentista, enfim, de que maneira vocês esperam fazer o diálogo? Primeiro, quando e de que maneira vocês esperam fazer esse diálogo no Congresso da PEC da Segurança Pública, que a gente sabe que vai ser um desafio enorme para o governo e, consequentemente, para o senhor também. Débora, prazer imenso reencontrá-la. Essa pergunta é excelente. A PEC da Segurança Pública, que defendida pelo ministro Lewandowski, tem como ponto central melhorar a integração da União com os estados e o Distrito Federal para fazer o enfrentamento ao crime organizado. Se o objetivo é melhorar a integração, jamais a proposta poderia ter sido encaminhada sem que antes houvesse um diálogo com os estados e com o Distrito Federal. E é exatamente isso que o ministro Lewandowski vem fazendo. Já foram mais de 5 reuniões
com governadores e com secretários de segurança pública, colhendo subsídios, colhendo a manifestação deles sobre a proposta que foi colocada à mesa. Agora entrou numa reta final, a proposta deve receber alguns ajustes e deve ser encaminhada agora no início do ano ao Congresso Nacional. Veja, integração é um ponto central para melhorar a atuação dos órgãos de segurança pública no combate ao crime organizado. Foi exatamente o que não aconteceu ontem, quando foi aprovado um projeto que cria uma associação interfederativa para enfrentar o crime organizado, que foi criado de uma noite para outra. Ou seja, na calada da noite, construiu-se um projeto com mais de 100 dispositivos, dispondo sobre uma associação interfederativa sem consultar nenhum dos envolvidos nessa associação interfederativa. Uma proposta absolutamente inconstitucional, porque não tem previsão na Constituição desse tipo de colaboração entre os entes, e uma proposta, acima de tudo, que não contou com a participação e que, por isso, contém uma série de falhas e que pode colocar em risco todo o esforço que foi feito no país nos últimos anos para enfrentar o crime organizado. Secretário, desculpa, Yuri, só para complementar, perdão, quais pontos de ajuste o senhor poderia antecipar para a gente? Olha, há uma discussão muito grande sobre as diretrizes gerais que vão ser observadas para os estados, como é que essas diretrizes serão definidas, há uma reivindicação dos governadores para que haja uma participação maior, haja um processo de escuta maior, a exemplo do que acontece com os outros sistemas únicos, né? Por exemplo, Sistema Único de Saúde, você tem uma comissão interfederativa que define essas diretrizes, na educação, da mesma forma. Então, a ideia é aproximar mais desses outros sistemas já existentes e que permite uma participação maior. Acho que quanto maior o diálogo, maior a chance de a gente acertar. Exatamente o que não aconteceu com as propostas que foram discutidas ontem. Secretário, ainda falando então dessas propostas que estavam em discussão na Câmara, percebo ali que o senhor conta muito com o Senado para fazer uma depuração daquilo tudo que foi aprovado. Agora, num dos pontos, principalmente esse que mexe com o Estatuto do Desarmamento, o Jussara Soares mencionou, teve uma situação que me chamou a atenção. O governo fez um encaminhamento a favor da proposta, a bancada do PT, quer dizer, a federação PT, PCdoB, PV, fez um encaminhamento para liberar a votação dos seus parlamentares e outros partidos da base, como PSB e PSOL Rede, encaminharam contra a votação. Vá lá, foi uma votação simbólica, não foi votação nominal. Mas essa divergência de postura do mesmo campo político-ideológico, e em especial entre a bancada do partido do presidente e o próprio governo, o que explica essa divergência na avaliação do senhor e, pelo que eu estou entendendo, uma divergência com o que pensa o próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública no que diz respeito à política armamentista? Olha, acompanhei de perto a votação. Parte dos partidos não se liberaram a bancada porque hoje a gente tem um cenário de federações, então nem sempre o partido que era contrário, o outro partido da federação tinha uma posição distinta e por isso houve divergência ali no encaminhamento e optaram por liberar a partidos na base do governo que defenderam essa proposta, mas nós fizemos um esforço muito grande para melhorar a proposta, porque, veja, a ideia inicial, a urgência que foi aprovada na Câmara, foi para o projeto 7885 do deputado Paulo Teixeira, um projeto de 2017 que tinha como objetivo alterar o Estatuto do Desarmamento para agilizar a destruição de armas apreendidas em fóruns. Né? Essa era a ideia, uma ideia muito boa, muito positiva, inclusive nós nos manifestamos favorável a esse projeto. Ocorre que no momento da votação foi pego um relatório da Comissão de Segurança Pública que desfigurava completamente o Estatuto do Desarmamento, aumentava o acesso ao porte, transformava o acesso à arma como um direito, previa essa anistia. Nós trabalhamos intensamente com os parlamentares para tentar reduzir esses danos, mas infelizmente não conseguimos chegar num texto que pudesse seguir adiante com o aval do governo. Por isso, houve um encaminhamento e foi manifestado ali que o governo vai pedir o veto dessa proposta se ela for aprovada como está. Não dá para a gente consentir com a anistia. Veja, o Estatuto de Desarmamento previa que o registro de armas que não possuem o registro deveria acontecer até dezembro de 2008. Olha quanto tempo passou, quase 20 anos. Imagina você reabrir esse prazo agora. Há um risco gigantesco de que muitas armas que estão nas mãos do crime organizado
possam passar para a legalidade agora. Há um risco muito grande com esse projeto que pessoas que respondem a crimes muito graves possam ter acesso à arma, colocando em risco vítimas, colocando em risco testemunha, colocando em risco os agentes do Estado que promovem a persecução penal. Nunca é demais lembrar, nós presenciamos, na véspera da eleição, uma situação em que um policial, um agente da Polícia Federal foi cumprir uma ordem judicial e foi recebido a tiros por alguém que tinha arma, por alguém que se dizia uma pessoa de bem e tinha arma em casa. Foi recebido a tiros e granadas. Esse tipo de situação coloca em risco a vida dos agentes de segurança pública e o Ministério da Justiça jamais vai consentir com a flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Imagino que o senhor esteja relembrando o caso de Roberto Jefferson. Jussara Soares. Secretário, um ponto bastante polêmico, aprovado ainda ontem, é aquele que permite ali uma espécie de excludente de ilicitude para policiais em algumas agentes, né, de força de segurança em operações. Como é que um trecho como esse, de um tema que acompanhamos ao longo de todo o governo Jair Bolsonaro, ele é aprovado ali de forma tão assodada? O governo não conseguiu evitar isso e, claro, foi aprovado com votos não apenas bolsonaristas. Queria que o senhor comentasse isso para a gente. Jussara, acredito que a aprovação desse tema ocorreu assim porque foi colocado em pauta de forma absolutamente assodada. O texto foi colocado em pauta o texto foi apresentado na noite anterior à votação e no momento da votação já era um outro texto. Ou seja, um texto de mais de 100 dispositivos. Então, pouca gente certamente teve tempo de se debruçar sobre esse texto. Mas nós fizemos esse trabalho, construímos uma nota apontando as inúmeras inconstitucionalidades desse texto, mas queria chamar a atenção para um fato. Há semanas, a sociedade vem observando, vem se deparando com cenas brutais de violência praticada por agentes de Estado. Né? E aí vem uma semana da segurança pública, onde a sociedade esperava ver debatido o tema de câmeras corporais, o tema como, por exemplo, o fim dos autos de resistência, e o que a gente vê é a aprovação de uma ampla excludente de ilicitude que autoriza o agente público a escolher o crime que ele quer combater, o crime que ele quer investigar e a praticar todo tipo de ato ilícito e não ser punido desde que seja em função da operação. Ou seja, é a legalização dos fins justificam os meios. Isso não deve ser admitido no Estado democrático de direito e nós vamos ao Senado debater com os senadores e mostrar a gravidade desse tema, a gravidade do dispositivo que foi aprovado. Secretário, só para complementar aqui, claro, desculpa, claro, Yuri, rapidinho. Desse pacote de 21 textos que foram aprovados, há algum que o governo apoie? Quais são eles, né? Olha, tem vários textos ali que são positivos, como, por exemplo, o Estatuto da Vítima é um texto positivo. Há dispositivos que buscam coibir o furto de cabos, eu acho que isso é positivo, tirando ali o aumento da pena do furto, que é um crime sem violência ou grave ameaça, isso pode ter um impacto muito grande na explosão do encarceramento. Então, corrigindo esse ponto, é um texto que tem possibilidade de avançar, mas de um modo geral o que chama muita atenção é o desmonte do Estatuto do Desarmamento. Nós não podemos consentir com a retomada do descontrole do acesso a armas no país. Isso coloca em risco as mulheres, isso coloca em risco as nossas crianças e isso torna a nossa sociedade muito mais violenta. Isso coloca em risco a vida dos agentes de segurança pública. Então, essa é a principal prioridade que a gente vai trabalhar no Senado. Preservar uma conquista da sociedade brasileira que foi o Estatuto do Desarmamento. Agora, os demais textos nós vamos discutir com o Senado, aquilo que for inconstitucional vamos pedir pela rejeição, aquilo que for possível aprimorar, vamos aprimorar junto com os senadores, deve retornar à Câmara e, como é do sistema democrático, vamos discutir, apresentar as evidências, apresentar argumentos técnicos para fazer a nossa contribuição e lutar para que eles sejam acolhidos pelos parlamentares. É muito importante que o Senado abra esse debate para a sociedade. É muito importante que antes de ser aprovado, a gente tenha a realização de audiências públicas, que a gente chame os técnicos para se manifestarem. Veja, foi aprovado um projeto que retoma os manicômios judiciais, sem ouvir o Ministério da Saúde, sem ouvir especialista em saúde, sem ouvir o Poder Judiciário, sem ouvir absolutamente ninguém. Do dia para a noite se aprova a retomada dos manicômios judiciais.
Isso é inconcebível, a Câmara é soberana, os parlamentares têm todo o direito de deliberar sobre os temas que estão sob a sua competência, mas é importante que a sociedade seja ouvida, é importante que a sociedade possa manifestar o quanto esses projetos vão impactar no seu dia a dia. Secretário, deixa eu voltar um pouco ao tema que a Débora colocou, da PEC da segurança. Ontem mesmo, a gente ouvindo aqui o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que está lá em Roma, ele mencionou que a partir de fevereiro acredita que seja possível que a PEC esteja de fato protocolada e esse debate avance no Congresso Nacional, que é o ambiente para se discutir mudança na Constituição. Da parte do Palácio Planalto, parece que também é essa a visão de que vai ser uma das prioridades da agenda legislativa no primeiro semestre do ano que vem. Mas a gente tem visto muita reação contrária de governadores, um grupo de alguns estados bastante importantes, bastante significativos, alguns deles com o discurso da segurança como um discurso político-eleitoral importante do ponto de vista deles, mas queria ouvi-los o quanto este debate com os governadores, também é feito por meio do Conselho da Federação, ele está de fato avançando ou é possível que a gente veja governadores em um lado da trincheira e o governo federal em outro nesta discussão da PEC da segurança no Congresso? Olha, o ministro Lewandowski vem fazendo um esforço muito grande para promover esse debate de forma absolutamente técnica. Evidentemente que é da democracia, é do sistema político que muitos queiram tratar esse tema levando para uma seara de disputa política. É necessário a gente filtrar isso e o Ministério tem feito esse esforço de receber as sugestões, fazer o filtro do que é ou não disputa política e considerar aquelas sugestões que têm um objetivo de aprimorar o texto. Então, o ministro Lewandowski, como um jurista extremamente experiente, um dos maiores constitucionalistas do país, vem dialogando de forma muito fraterna com os governadores e vai aprimorar esse texto que deve ser encaminhado em fevereiro e vai passar por um novo debate no Congresso Nacional. Veja, nós estamos absolutamente abertos para debater esse tema com o Congresso Nacional. Na semana passada, o ministro esteve nas duas casas do Congresso, de manhã no Senado, onde falou sobre esse tema, e à tarde na Câmara, onde também falou sobre esse tema e sobre vários outros temas. O Ministério é um ministério absolutamente transparente e aberto ao diálogo com deputados e senadores. Agora, na segurança pública, o nosso critério é técnico. Nós vamos defender tudo aquilo que tenha evidência de que efetivamente funcione e não vamos deixar com que a politização desse debate contamine o debate de segurança pública, porque a politização desse tema fez com que a gente chegasse ao estágio que a gente está hoje. É a politização desse tema que levou ao encarceramento em massa, é a politização desse tema que levou ao excesso de violência praticado por agentes do Estado, é a politização desse tema que fez com que o crime organizado tivesse acesso a armas como nunca antes teve na história do país. Secretário, eu gostaria a gente colocou aqui 2 pontos muito importantes de desafios aí, de debate e negociações, mas eu queria olhar um pouco para o ano que vem. O que o senhor visualiza de debates que vocês vão ter que entrar, propostas importantes no Congresso Nacional em 2025, na área que o senhor atua, né, que é Ministério da Justiça e Segurança Pública? Olha, Débora, acho que o grande debate vai ser em torno da PEC da segurança pública. Esse é o debate que a sociedade inteira precisa se envolver para que a gente constitucionalize o Sistema Único de Segurança Pública. A constitucionalização do SUSP vai permitir que a gente avance na integração, na inteligência e no investimento em segurança pública. Então, esse é o primeiro passo e após a aprovação dessa PEC, vem todo um conjunto de regulamentações que vão permitir uma eficiência maior da atuação entre a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. Então, a aprovação dessa PEC é o grande tema que vai ocupar a pauta da segurança pública no próximo ano e a gente espera conseguir chegar, afinal, com um texto aprovado, um texto que melhore a atuação dos órgãos de segurança pública, que melhore a proteção dos agentes de segurança pública e que promova uma sensação de segurança maior para toda a sociedade brasileira. Acho que esse é o grande tema e, ao lado dele, a defesa do Estatuto
do desarmamento. A defesa do Estatuto do Desarmamento foi um dos primeiros atos deste governo e o Ministério da Justiça segue firme lutando pela preservação do Estatuto do Desarmamento. Nós não podemos conviver em uma sociedade onde o acesso a armas seja descontrolado. O que foi feito na gestão passada foi um crime contra a sociedade brasileira. Quantos feminicídios não poderiam ter sido evitados se a gente tivesse menos armas em circulação? Quantas brigas de trânsito não resultaram em homicídio em razão da presença de uma arma? Quantos massacres em escolas somente aconteceram em razão da presença de armas? Então é nosso dever lutar para que a gente tenha um controle cada vez mais restrito sobre o acesso a armas em nosso país. Jussara Soares, a sua última pergunta para a gente encerrar a entrevista. Secretário, toda essa discussão da segurança pública, ela foi sequestrada pelo debate ideológico também. Então, a minha pergunta é o seguinte: o que garantir que, diante de um cenário que tem uma presença forte conservadora, o governo vai conseguir evitar que ocorra no Senado o que vimos nessa semana na Câmara de Deputados, em relação à aprovação desse pacote da segurança pública, que vem aí, pelo que a gente viu, pressionando inclusive a PEC da segurança pública que está sendo proposta pelo governo? Eu acho que tem uma abertura maior na Comissão de Segurança Pública do Senado para que a gente faça um debate pautado pelo debate técnico. O ministro Lewandowski sempre fala isso quando vai ao Congresso Nacional. A segurança pública se discute com um debate técnico. A politização deve ficar longe da segurança pública, porque, afinal de contas, nós estamos falando da vida dos brasileiros. Então, é uma área muito sensível, onde o debate politizado pode levar a situações como essa. Nós acabamos de ver um pacote aprovado que, com o objetivo divulgado de melhorar a segurança pública, pode levar a uma piora substancial dos instrumentos já existentes. Vou dar um exemplo. Hoje a gente tem um conjunto de normas que regem o combate a organizações criminosas. Ontem foi aprovada uma nova proposta que fala de organizações criminosas sem que sequer tenha sido feito o cotejamento entre o que já existe e o que está sendo aprovado. Essa norma, se aprovada, pode colocar em risco grande parte das investigações que já vêm sendo feitas tanto pela Polícia Federal como pela Polícia Civil nos estados. Essa norma, se aprovada, pode prejudicar, por exemplo, a colheita de provas, porque não tem ali a preservação da cadeia de custódia. O perito não aparece nessa norma. Enfim, essa norma prevê a mistura entre quem faz inteligência e quem promove a persecução penal, contaminando completamente o processo, que pode levar a uma série de nulidades. Ou seja, esse debate tem que ser feito com critérios técnicos e sem politização. Segurança pública não é lugar de lacração. Segurança pública é lugar de responsabilidade, é lugar de debate técnico, é lugar de debate com base em evidências, e é com essa perspectiva que nós vamos dialogar com o Senado, e eu tenho certeza que os argumentos técnicos vão se sobrepor à intenção política, à intenção de politizar o tema. Nós recebemos aqui no CNN 360 o secretário Marivaldo Pereira, titular da Secretaria Nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretário, muito obrigado, um bom fim de semana ao senhor. Agradeço também, Jussara Soares, por ter ajudado a viabilizar essa entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês.